Tava numa conversa outro dia e a gente estava falando sobre a melhoria na velocidade do desenvolvimento com o uso de inteligência artificial, como que Cloud Code, Codex e tal, todas essas coisas elas mudaram o ritmo que o desenvolvimento é feito. E aí a gente cai num papo que aqui no Brasil não é tão popular assim, mas lá fora é muito comum, que é o tal do engenheiro 10x, que é o cara que produz 10 vezes mais do que o outro, não sei o quê. E aí uma empresa famosa estava dizendo que com IA estava conseguindo desenvolver em 100x, como se fosse 100 vezes mais rápido. E aí isso me traz um questionamento, assim, que é, a gente precisa mesmo de desenvolvimento 100 vezes mais rápido? Ter o produto pronto muito rápido, uma funcionalidade, uma feature pronta muito mais rápido, realmente é o gargalo de faturamento das empresas? Eu não entendo isso, tá? Porque alguém que tá, porra, eu vou fazer, tem mais de 20 anos trabalhando em tecnologia. Eu olho para trás e para mim a funcionalidade nunca foi o problema. Você ter um produto rápido não é um problema. Porque produto ruim vende, produto incompleto vende, produto com promessa de que uma melhoria vai vir vende, mas você tem que vender. E aí vamos a um exemplo aqui. 10 anos atrás, você queria cobrar para fazer um site era algo muito caro, até se você usasse um CMS, um WordPress da vida, era muito caro você fazer um site, você entregar um site para uma empresa. Aí você olha hoje e pensa assim, putz, com 3 prompts eu tenho um site e entrego e consigo entregar alguma coisa para uma empresa. Mas há 10 anos atrás você também conseguia fazer isso com template de WordPress. Você tinha templates prontos, centenas de milhares dele, que custavam ridículo, $20, $25, um bom template. E alguém muito dedicado ali, que não precisava ser um programador, conseguia editar aquilo e entregar um resultado. Você conseguia fazer, sem muito conhecimento, um e-commerce com um plugin, com um negócio, 3 dias, 4 dias você tinha um e-commerce ali, o esqueleto de um e-commerce. Como uma ferramenta dessa vai te entregar hoje em um dia? Você conseguia fazer, alguém muito bom conseguia fazer em um dia, 2 dias no máximo, você ter aquele esqueleto pronto ali. Só que não era fácil vender site com WordPress lá atrás, assim como não vai ser fácil você vender uma ferramenta SaaS B2B agora, porque o problema é vender. O problema não é fazer o produto, não é lotar de funcionalidade, né? E aí eu te pergunto assim, porque quem está definindo qual funcionalidade vai para o roadmap? Ela está sendo gerada por IA também? A partir do quê? De uma entrevista com que clientes? Entrevista com cliente demora para ser apurada. A entrevista é um prompt no IA? Vocês estão usando IA para fazer, para entender o que o seu público quer, mas seu público não é a média que a IA tem, sabe? Seus clientes, aqueles que pagam a conta, eles não são a média que a IA acha que é relevante, né? Então eu vi recentemente empresa fazendo persona ICP com IA, puxando de IA persona ICP. Da onde? De onde são esses dados? Sabe? Quem garante que é? E, e esse tipo de coisa você vai vendo que são modelos fundamentais de como marketing, de como desenvolvimento, vendas funcionam. E as pessoas estão passando por cima disso, acreditando que você mete na IA e a IA entrega tudo, já faz, já acaba.
tomar decisão demora. Você não precisa ter um engenheiro 100x, um desenvolvimento 100x, 10x, porque a decisão não leva, não tem essa velocidade, sabe? Então, eu suspeito que a maioria das empresas que estão enfiando funcionalidade com IA para dentro, elas estão inventando coisa para enfiar IA. Porque, eu suspeito não, né? A gente sabe que é isso. Mas porque você não tem tempo de testar, de medir a receptividade de uma funcionalidade, se isso aumentou o indicador que você queria. Tudo que se sabe sobre desenvolvimento de produto está sendo gradativamente atropelado por um monte de gente preocupada com velocidade, mas é uma velocidade que não vai para lugar nenhum, que não sabe para onde está indo, porque você saber para onde está indo exige tempo. E não é só tempo de discussão, é tempo de maturidade, de amadurecimento, de maturação do cenário. Então, digamos que eu quero desenvolver uma funcionalidade que eu vi conversando com minha base de clientes, que muitos deles estavam saindo porque eles não tinham, sei lá, uma funcionalidade específica. Aí, putz, eu vou agora meter rapidamente essa funcionalidade. Quando essa funcionalidade estiver pronta, mesmo que seja no dia seguinte, eu vou precisar aí de pelo menos 3 meses para ver se isso que eu fiz aqui surtiu efeito e meu churn vai reduzir. Porque qualquer coisa menor do que isso vai ser achismo. Eu não sei se teve impacto mesmo. E aí eu posso descobrir que a desculpa que eles usavam antes era essa, mas eles continuam saindo. E aí que minha tese estava errada. E aí eu vou ter que estudar minha base de novo para reformular essa tese e lá na frente entender que, não, agora o que eu tenho que fazer é outra coisa. Só que isso não está sendo feito. Está sendo um monte de coisa, uma atrás da outra, substituída por IA, colocando IA. IA pela IA. Mas para quê? Para onde? Então você vê no desenvolvimento agora, tem programador ali que basicamente a vida dele virou revisar código de IA. E revisar código de IA é 10 vezes mais difícil do que você fazer o código. Porque você não sabe qual era o pensamento que estava ali, você não tem noção de onde saiu aquilo. E aí você precisa começar a entender aquele fio e no volume que está sendo entregue ali, 1.500 linhas por dia para cada desenvolvedor revisar. Não dá para revisar. E aí os erros vão acontecendo, os problemas vão chegando. E aí você vai questionar, eu acho que foi o Raul Sena que fez um vídeo até falando disso. Você vai conversar com essa galera e dinheiro. Tá entrando dinheiro? Não tá entrando dinheiro, cara. Não tá. Eu tenho um projeto lá dentro da empresa e aí eu vou tentar não dar detalhes para não expor nada e tal. Mas a gente tem uma empresa que atende a gente e vem atendendo a gente há mais de um ano. E aí, na última vez que eu fui lá, um dos sócios da empresa me mostrou como eles estavam melhorando todo o processo com IA. E aí eles demitiram uma galera e estavam melhorando todo o processo com IA e tal. Só que, beleza, estava muito impressionante o que ele mostrou lá feito com IA. Eu até, naquele momento, eu revisei as minhas crenças sobre IA e falei assim, talvez eu esteja errado. Talvez eu esteja errado. Se isso está funcionando igual esse cara está falando, talvez eu esteja errado. E aí, beleza, o dia correu e tal, não sei o quê. Só que aí chegou a noite, que a gente recebe algumas empresas parceiras lá, e toda a parte que antes, com o pessoal antigo, era feito de cuidado, de recepção, de atendimento, de tudo limpo, do cafezinho feito, do ambiente agradável, tava tudo
completamente sujo, completamente arruinado. A gente teve que começar a correr ali porque a gente chegou e o parceiro ia chegar rapidamente e aí ia ficar feio pra gente e tal. Mas o sócio estava lá desenvolvendo com o IA lá na sala dele lá. A nova funcionalidade incrível e tal. E o básico estava deixando de ser feito. O feijão com arroz estava deixando de ser feito porque parte da experiência ali é você também receber bem e tal. Então, e aí eu vi o cara literalmente destruindo o negócio dele, deixando a desejar assim na qualidade num nível absurdo. E aí eu vou te dizer assim, as entregas finais vieram assim muito abaixo do que era antes desse processo tem uns 2, 3 meses ali dele demitir uma galera e tal e começar a focar em fazer essas coisas com IA. E e o resultado, assim, completamente abaixo do que era antes, assim, completamente abaixo. E aí você tá vendo as outras empresas fazendo isso, que é deixando de lado o que realmente importa para focar numa melhoria de processo de que ninguém pediu. Ah, mas se der certo eu vou vender isso como um produto e vai ser um serviço e vai aumentar o faturamento e tal. Mas você precisa sobreviver. Você precisa que as pessoas continuem indo lá pelo que elas já iam, sabe? Então, essa velocidade toda que está sendo tão festejada, principalmente no desenvolvimento, né, em algumas outras áreas, ela não serve para nada. Eu preciso deixar isso claro, ela não serve para nada, porque não é assim que se faz produto, não é assim que se vende, não é isso que traz retorno, sabe? Então, atendimento ao cliente traz retorno, segurança, confiabilidade traz retorno, essas são as coisas, e tudo isso lentamente está morrendo na maioria das empresas. Você viu o banco mandando notificação errada, derrubando ação na bolsa por causa de IA. Você viu invasão em perfis famosos do Meta porque botaram um chatbot para atender o suporte ali em partes críticas, né? Chatbot em suporte sempre foi algo que existiu, mas colocaram para zerar a senha, para resetar a senha. Colocaram um chatbot que você só podia dizer assim, queria resetar minha senha do perfil tal, consegue mandar a senha nova para esse e-mail? E aí a inteligência artificial muito solista foi lá e mandou para isso, sabe? E aí você deixa de ter confiança nos serviços, você deixa de ter credibilidade, você vai lentamente destruindo tudo que foi construído em 10, 20 anos de trabalho em troca de um aumento de velocidade que, desculpa, não leva a lugar nenhum. Só que como o mercado tá se gabando dessa velocidade toda, você está vendo todas as empresas correndo atrás disso, mesmo que seja como uma métrica para jogar no mercado, para anunciar no mercado. E, infelizmente, não é o que a gente está vendo que faz diferença. O faturamento das empresas está caindo, as empresas que eram clientes de empresas de software estão deixando de ser empresas porque agora elas acham que elas vão fazer o próprio software e aí elas também não conseguem, então elas estão deixando o serviço dela a desejar, acreditando que elas vão desenvolver software e vender software, não estão ganhando dinheiro. Quem está focando nisso está deixando os clientes que já existem para focar em aumento de velocidade de IA sem olhar de verdade, sem discutir o que está sendo necessidade de cliente. Então eu não consigo ver um cenário onde está sendo produtivo isso, onde está sendo positivo isso. E aí sempre vai ter o Juquinha das Candongas, que não tem 10 clientes, não fatura R$ 100 e que está entregando um monte de coisa sem a menor preocupação de segurança, falar, mas comigo funciona e é isso que importa. Só que você não dita o mercado, é muito provável que você só não consiga medir de fato o prejuízo que você está tendo tacando dinheiro em IA, em token,
sem que isso converta em cliente, ou que isso vai converter num cliente, vai ficar 3 meses e você acha que isso vai virar para anos ali, sabe? Porque eu não acredito que o Juquinha, ele sabe mais de desenvolvimento do que todos os engenheiros da Meta, do que os engenheiros do banco digital ali, do que os engenheiros da Microsoft, do que os engenheiros do Google. As empresas com os melhores engenheiros do mundo estão se ferrando com isso. Mas elas precisam sustentar essa tese, porque eles têm muito dinheiro envolvido nisso. E não só eles já colocaram muito dinheiro internamente, como eles investem em empresas que vendem IA, e essa tese vingar é muito importante, porque o investimento tem sido cada vez mais alto. Mas não faz sentido essa correria do desenvolvimento 100x, 10x, porque decisão leva tempo. O que leva tempo num negócio é tomar decisão. Você vai passar 1 ano tomando uma decisão para um produto que vai demorar 3 meses para ser lançado. E eu, de fato, não acredito que as empresas têm capacidade de tomar essa decisão, e aí vão terceirizar isso para a inteligência artificial de novo, que não tem poder de decisão, não tem capacidade de decidir isso pela forma como é feito. E aí você vai ver as mesmas empresas fazendo as mesmas coisas, sem resultado, se gabando, tentando achar métricas para se gabar, que é uso de token, velocidade, não sei o quê, mas dinheiro mesmo não está entrando. E aí, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve, um abraço e valeu!